Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Antes da gente começar, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar. Não está havendo comentários, o YouTube está flopando a gente, não está entregando para todos os inscritos do canal. Então ativa o sininho aí também do lado de onde está inscrito. Se você não for inscrito, hoje entrou bastante gente no vídeo que não é inscrita, sabia? Pelo menos umas 20 hoje visitou o devocional que não são inscritos. Então se inscreve no canal. E hoje a gente vai falar de qual texto, Bruna? Mateus 19 e 20. 19 e 20. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esse devocional, nos guia na tua palavra, Senhor. Abre nossa mente, com sabedoria, entendimento, que venhamos guardar a tua palavra no nosso coração. Viver a tua palavra verdadeiramente, Pai. Alcança vidas, curando, libertando, sarando, em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos ler Vocês leiam em casa o capítulo 19 e o 20. E eu vou ler aqui com vocês. Nós iremos ler a partir do 19 e 16, tá? O tema diz: o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isto tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, esse texto, o que me faz pensar? O cara era jovem e rico, né? O que ele mais precisava? Pros normais, nada. Pros normais. Porque não somos do louco. Não somos deste mundo. Somos alienígenas. Ele tinha tudo, né? Sim. O cara era jovem, estava na sua juventude e rico. Ele não precisava de mais nada. Sim. Ele estava de boa, ele era autossuficiente, né? Mas não. Aqui no versículo 20 ele diz que Jesus falou para ele, antes, né, do 20, que ele tinha que obedecer os mandamentos. E ele disse: A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? O que me faz pensar é que aquele jovem, ele tinha tudo, mas alguma coisa lhe faltava. Era como se ele dissesse: não, ele achava que ele era bom, né, pelo fato dele não fazer coisas ruins. Sim. Porque temos isso, né? Muita gente: não, mas eu vou pro céu. Por que você vai pro céu? Porque eu não faço nada de errado, né? Então, ele tinha isso. Eu tô de boa, eu faço tudo certo. Mas não, ainda faltava alguma coisa. E ele perguntou o quê? Eu acho que era uma coisa assim: tá, eu faço tudo isso, mas alguma coisa ainda me falta. Sim. O que me falta? Que a gente sabe que toda pessoa tem um vazio, e esse vazio é só preenchido por Deus. Sim. Né? Aquelas pessoas que não estão no caminho de Deus, né? Todos? Que não estão no caminho de Deus? Sim. Todos têm um vazio, um buraco? Do tamanho de Deus. Buraco do tamanho de Deus, cara. E aí no 21, Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu acho que o problema dele não era seguir Jesus, né? O problema dele era se desfazer, será, do que ele tinha? Jesus disse praticamente para ele: vai, abandona o seu Deus e segue-me, né? Segue o seu novo Deus, o verdadeiro Deus. O Deus dele era o quê? O dinheiro. Sim. Porque ele ficou triste com essa resposta de Jesus. Era o que ele amava, né? Era o que ele amava, era o que ele adorava.
Era o que ele... Sim. Era o ídolo dele, né? E muitas das vezes acontece isso, né? A gente não consegue adorar, seguir verdadeiramente a Deus por conta dos nossos ídolos. Sim. Que às vezes nem percebemos. Mas... Aqui estava muito explícito isso, né? Sim. No caso dele era os bens dele, era os bens dele. A posse dele, né? Mas muitas das vezes a gente fala dele, né, como... mas às vezes até dentro, né, da igreja isso acontece. A pessoa coloca o trabalho acima de Deus. Será? A pessoa coloca os filhos acima de Deus. Ah, ela não falou isso não. Coisa da sua cabeça. É claro que a Bíblia diz que a gente tem que cuidar da nossa casa primeiro, mas temos que também buscar o reino em primeiro lugar. Sim. Então muitas das vezes as pessoas têm ídolos e não sabem. Porque sempre prioriza as suas coisas e esquece as coisas de Deus. Sim. Então automaticamente você está fazendo igual o jovem rico. Não é verdade? Mas sabe, Bruno, que aqui, esse aqui é o contra, né? Mas tem um exemplo pró, né? Tudo tem o pró e o contra. Essa palavra, esse aqui é o contra, mas tem um exemplo pró também. Qual? Pedro, depois da pesca maravilhosa, né? Ele teve o encontro com Jesus, andou e tudo mais, mas depois da pesca maravilhosa foi que ele largou tudo e Jesus como é que é? Não é respondeu para ele, repetiu para ele que ele seria um pescador de homens, né? Então a pesca maravilhosa para Pedro foi ali o auge da pescaria dele, Da profissão. da profissão dele, da empresa dele, né? Do empreendimento dele. Foi o tipo assim, nossa, meu, agora... Ali ele podia falar, não, eu não vou te seguir, não. Agora se fosse o jovem, teria feito isso. Ele ia falar, não, você acabou de dar tudo que eu queria. Exatamente. Só que aí, ele percebeu, ele teve a percepção de falar, não. O que é isso? O que eu vou fazer Perante se só Jesus. tu tem as palavras de vida eterna? Porque essa frase sai de Pedro. Sai de Pedro. Não é nesse momento, mas ela Sim. sai de Pedro. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque aqui, se ele tivesse pensado dessa forma, ele não ia nem precisar desfazer do que ele tinha. Sim. Porque o problema mesmo dele não é ter as posses. Sim. É o que ele ama. É onde está o coração dele. O problema é esse. O problema não é ser rico, ter o dinheiro, né? O problema é o dinheiro te governar. Exato. Não você governar o dinheiro. É isso. Porque a gente vê hoje no mundo até pessoas bilionárias que perdem alguma coisa e ficam milionárias e se matam. Mas só porque ele era agora ele é milionário, ele se mata. Mas ele ainda é muito rico. Mas tipo, aquilo mexe o cabra de um jeito que faz o cara pular do prédio. Porque é tudo pra ele, né? Porque aquilo é tudo pra ele. E aí se você vai, às vezes você vai na comunidade, você pega uma casinha ali de chão batido, que não tem nem parede de cimento, tapume, e aquela é a família mais feliz que você já conheceu na vida. Porque recebeu uma cesta básica. Porque tem Deus. Não, então, porque recebeu uma cesta básica e é grata por aquilo, porque Sim. sabe que se não fosse Deus ele nada teria. Sim. Então, o problema não é ter ou não Sim. ter, né? Poderia ser ao contrário, né? O problema não é ter ou não ter, é onde está o seu coração. Onde está O o seu coração coração. de Pedro estava completamente em Jesus. É deixar aquilo te dominar, né? E nesse caso aqui é o dinheiro, mas o que você tem priorizado? Qual é o ídolo, né, do seu coração? Né? Qual é o seu Deus? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? O que você tem priorizado acima de Deus? Então agora a gente vai ler o capítulo 20 e a partir do versículo 20. O título diz: o pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhes um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse:
Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a vida do cristão, né? Sempre servir. É servir. Não é ser destaque, né? Porque muitas das vezes a gente quer ser o destaque, a gente quer ser o melhor, a gente quer o melhor cargo, a gente quer pregar, quer ser o melhor pregador, quer ser a melhor cantora, ao invés de dar importância para a palavra de Deus, o princípio que ele diz, princípio bíblico, que é ser servo, servir. Jesus veio sendo homem, né? Para ensinar isso, né? Para ensinar isso e para mostrar que ele é servo, que ele foi servo. Sim. Então, muitas das vezes a gente esquece que esse é o importante, é servir e servir o nosso próximo, né? Em fazer as coisas como se estivéssemos fazendo a Deus, todas as coisas, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente não dá importância para as menores coisas, as menores coisas, né? Que fazem toda a diferença. Que perguntar não, né? Perguntar e fazer. Lavar um banheiro, servir uma água. Sim. Sei lá, são tantas coisas. E não, nem só dentro da igreja, né? Mas ajudar... O tempo todo. O tempo todo. Ajudar alguém na rua, um necessitado. Ajudar os necessitados. Às vezes é difícil ser cristão. Porque é fácil ser cristão dentro da igreja, mas e fora, né? Muitas das vezes você tá cansado. E ali você tá sentado dentro do busão. Já aconteceu isso comigo. Dentro do ônibus você tá ali sentado e você cedeu o seu lugar. Você servir. É servir em todas as coisas. Em todas as coisas. Fazer como se estivesse fazendo a Deus. Então, mas ser a diferença. Mas tem um perigo aí em fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Por quê? Porque a gente fazendo para Deus, a recompensa vem de Deus. Mas a carne também gosta de ouvir um obrigado. Mas não Só devemos que olhar para isso. Nesse caso aqui, não devemos esperar o obrigado. Não devemos esperar gratidão nenhuma do homem, nenhum. A gente tem que fazer, dar o nosso melhor a Deus. Ao próximo, como se estivesse fazendo a Deus. Sim. E dar o nosso melhor, sempre o nosso melhor. É claro que ter um cargo elevado, né? Dentro da igreja, pregar bem e cantar, isso também é servir. Sim. Mas a gente não pode esquecer do propósito principal, né? Dar o nosso melhor, sabendo que você está servindo, você está ajudando no reino a resgatar vidas, através de um hino, de uma pregação, você está curando, libertando, salvando vidas, né? Porque você é só um instrumento. Sim. Isso não é sobre nós, isso não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre você, é sobre Deus. Tudo é para Deus, né? Todas as coisas são para Ele. Não é sobre nós. Então muitas das vezes a gente deixa subir para a cabeça, né? Eu quero cantar melhor, eu quero pregar melhor, eu quero aparecer. E não é isso. Não, nós temos que diminuir. E se existe essa possibilidade da gente... Vou dar o exemplo do meu caso. Hoje eu tenho palavra de autoridade dentro do ministério até certo nível, certo? E isso tem que ser usado para servir também. Sim. Né? Para servir também. Então, eu vou usar da minha autoridade para quê? Para tratar as pessoas melhor, para fazer as coisas melhores, para trazer mais almas para a igreja. Isso. Né? De qualquer forma, tem que ser para servir. Porque... Sempre pensando em servir, Exatamente. Não em aparecer. Exatamente. Sempre pensando no melhor para Deus, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Sim. Dando o seu melhor. Sabe que esse fazendo para Deus tem um detalhe. A gente não vai fazer... Tipo assim, eu vou entregar a caneta para a Bruna porque é como se eu estivesse entregando para Deus.
Não, por quê? Aí você vai fazer, de qualquer forma você vai fazer com intenção de falar assim, eu vou fazer então porque é como se eu estivesse fazendo para Deus. Automaticamente a pessoa te ignora e vê Deus do lado. Não é esse o caso. Como é que faz? É Deus, não, é assim, porém não é com a intenção de que eu vou fazer porque é para Deus, mas Deus recebe como se você realmente estivesse fazendo para Ele. É tipo um sentido contrário da palavra. Você faz aquilo por amor. É isso. Você, eu ia falar. Você não tem Bíblia? Não tem problema não. Pode ler a minha. Por amor. Eu não vou falar, eu vou dar a Bíblia para ela porque Deus está vendo. Não. Eu vou dar a Bíblia para ela porque eu quero que ela conheça a palavra, que ela tenha essa intimidade e tal. Deus vai olhar aquilo e vai falar, nossa, é como se ele estivesse... Deus, ele dá... Ele fica grato a ponto de como se você estivesse entregando na mão dele, como se ele fosse necessitado e você estivesse dando para ele. Então esse é o sentido da palavra, entendeu? E como que funciona isso pra mim, ao meu ver, comigo? Como que funciona? Porque eu acho que servir, tem pessoas que nascem com esse dom de servir. Uhum. Tem pessoas que já vai fazendo, já serve. Não, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. E aí as pessoas, aquela pessoa já tá fazendo. Então eu acredito que muitas das vezes tem pessoas que nascem com isso, né? E outras não. Então, pra mim, o que adianta comigo? Tudo assim, né? Oração. Nas minhas orações eu peço pra Deus, Senhor, me ajuda a ser serva. Porque eu nem dava importância pra isso. E eu aprendi isso aonde? É óbvio, isso é óbvio pra você? Pra mim não era. E eu aprendi isso aonde? Na Bíblia. Quando eu li a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu preciso servir. Eu preciso ser serva. Eu preciso servir. Então, nas minhas orações, porque isso não é uma coisa que tipo, virei uma chavinha, foi o que você falou, vou fazer com intenção. Não é não? Tipo, eu vi um vídeo de um coach na internet, agora eu sou servo. Não é assim. Não é assim. Então, você tem que pedir para Deus. Você tem que pedir para o Espírito Santo te transformar. Sim. Então, nas minhas orações, eu falo, Deus, me ajuda a ser serva. Me ajuda a gostar de ser serva, me ajuda a amar servir, né? Fazer com amor. E, nossa, me sumiu aqui o que eu ia falar. Tá. E fazer para o próximo sem esperar nada em troca. Na minha oração eu sempre falo isso, para eu fazer sem querer nada em troca. Sim. Porque somos seres humanos, somos carne, a gente quebra, somos falhos. E muitas das vezes a gente faz. Vai falar, olha, o Lucas é ingrato. Muitas das vezes a gente faz, às vezes a gente nem fala, a gente às vezes pensa, fica chateado, né? A gente fala, nossa, poxa, mas naquele dia lá eu fiz, né? E a pessoa não me retribuiu, a pessoa não. E hoje eu estou precisando, a pessoa não fez por mim, né? Ou a pessoa não lembrou de mim, ou a pessoa não me agradeceu. Então é na oração, né? Quando você busca, não adianta, gente, buscar. A Bíblia é a chave da vitória, porque aqui está o conhecimento, né? Aqui as escrituras, é os mandamentos, é a transformação de vida, né? Então é a busca, é a Bíblia e a oração. Quando você quer realmente mudança, né? Deus, ele te transforma. Sim. É só você querer e buscar. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não. É isso. Então é isso, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse devocional. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua Palavra, a viver verdadeiramente a Tua Palavra, sendo servos, Te buscando, Senhor, dando o nosso melhor, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a nossa vida. Amém. Tchau, tchau. Tchau.